Entre no lendário mundo da Terra-média com a Sociedade do Anel, o Jogo de Vazas. Trabalhem juntos para percorrer a narrativa dessa aventura cooperativa com cartas, conhecendo novos personagens e completando missões enquanto viajam pelo primeiro livro da adorada série O Senhor dos Anéis. Jogo para 1 até 4 jogadores. E aqui as cartas, tá? Então aqui tem esse naipe aqui de colinas, tá escrito embaixo, né? Então vai de 1, olha o verso. 1 a 8. Aqui montanhas, calma, Paulo, as cartas não vão fugir não. Aqui das sombras, também de 1 a 8. Florestas, de 1 a 8. E aqui o naipe do anel, que vai de 1 a 5, tá? O detalhe é que um anel, se você quiser, ele pode ganhar. Deixa eu ver se não vai poder ler a carta aí, acho que dá. Ó. Você pode optar por vencer essa vaza. Eu vou explicar o que é a vaza daqui a pouco, mas sim, de uma qualidade extrema o jogo, né? Na preparação aqui do capítulo 1, você vai ler aqui essa introdução, vai virar essa carta. Que aqui diz, capítulo 1, uma festa há muito esperada, tá? Então, aqui diz quais são os personagens que você vai usar. Nesse momento, você só tem esses 4 personagens. À medida que você vai avançando no cenário, você vai tendo mais personagens disponíveis, tá? Cada personagem que tiver sinalizado aqui com o asterisco, no caso aqui o Frodo e o Bilbo, você vai colocar esse marcador em cima. Ou seja, eles são obrigatórios para cumprir essa missão, para poder jogar esse capítulo, tá? Então vou fazer uma preparação aqui simulando 3 jogadores. Agora é hora de embaralhar as cartas do nosso baralho principal. E a gente vai revelar uma carta, tá? Essa vai ser a nossa carta perdida. A gente vai colocar ela aqui embaixo, certo? Por acaso, se essa carta perdida for um anel, aqui ó, se for um anel, você vai sortear a outra, vai pegar um anel e embaralhar de volta aqui. Ele nunca pode ser a carta perdida. Então você vai embaralhar e vai distribuir as cartas conforme o número de jogadores. Para 2 jogadores, são 12 cartas para cada, e para 2 jogadores existem regras especiais. Para 3 jogadores serão 12 cartas para cada, para 4 jogadores, 9 cartas para cada. Os jogadores olham sua mão de carta, não podem mostrar para os outros jogadores e organizam sua mão de carta da melhor maneira que desejarem. O jogador que saiu com um anel, ele pega o Frodo como personagem. Note que o Frodo ele tem 2 lados, tá? A carta dele tem 2 lados, você vai usar o lado certo para o número de jogadores que você estiver jogando. Você pega o Frodo e pega esse marcador. E ele vai ficar com esse lado cinza para cima. Ou seja, isso aqui indica que você não pode liderar uma vaza com o naipe do anel. Vou entrar em detalhes mais adiante. Começando com o jogador à esquerda de Frodo, cada jogador escolhe uma carta de personagem. Os personagens com a ficha de estrela devem ser escolhidos nessa rodada. Isso significa que Bilbo tem que ser escolhido, mas o primeiro jogador a escolher, num caso para 3 ou 4 jogadores, não precisa necessariamente escolhê-lo. Vamos supor que o segundo jogador escolheu o Pippin e o terceiro vai ter que ficar com o Bilbo. O Gandalf volta para a caixa. Você remove as fichas dos jogadores, agora elas vão servir para indicar quando você completou a sua missão. Na sequência, os jogadores cujos personagens têm o símbolo do martelinho aqui, ó, que faz parte da preparação, vão executar o efeito. O Pippin, por exemplo, tem um efeito. O Pippin tem o seguinte efeito aí para se realizar no setup. Troque com Frodo, Sam ou Merry. Como Sam e Merry não estão no primeiro cenário, você só pode trocar com Frodo. E o que é trocar? Você vai entregar uma carta da sua mão para o jogador de um dos personagens indicados. Esse jogador vai avaliar a sua mão e vai devolver uma carta para o jogador do Pippin. Detalhe, ele pode até devolver a carta
que recebeu. O Frodo também tem aqui o símbolo do martelinho aqui na parte de baixo da carta. E aqui diz o seguinte, que ele não pode trocar a carta do Um Anel, certo? Então, ele pode devolver qualquer carta, menos a carta do Um Anel. Além disso, na carta do Frodo diz que ele começa a primeira vaza. Como o próprio nome diz, a Sociedade do Anel é um jogo de vaza, uma vaza cooperativa na qual todos os jogadores vão trabalhar em equipe para conseguir cumprir os objetivos. Nesse primeiro capítulo, o nosso objetivo é cumprir o objetivo de cada um dos personagens em uma rodada do jogo. A rodada é formada por uma mão de cartas e por diversas vazas. Em cada vaza, o jogador inicial vai escolher uma carta da mão e vai jogar no centro da mesa. Então, o Frodo deve liderar a primeira vaza, então ele abre com 5 de colinas. O Bilbo, ele vai olhar na mão dele, sem deixar que os outros jogadores vejam a sua mão, vai escolher uma carta de colina, se ele tiver. Se ele não tiver, ele pode jogar qualquer naipe. Depois é a vez do Pippin, que também tem. Depois que cada um jogou uma carta, a gente vai resolver essa vaza. E quem vence a vaza? Vence o jogador que jogou o maior número entre as cartas do naipe escolhido pelo líder. Frodo jogou 5 de colina, o Bilbo 7, o Pippin 4, venceu o Bilbo. Ele vai pegar essas cartas todas, vai colocar na sua área de jogo, vai empilhando, de forma que seja fácil de contar quantas vazas ele já fez. Inclusive, o objetivo dele é vencer 3 ou mais vazas. Agora, ele vira o líder. Ele vai escolher outro naipe e vai jogar. Ele ainda não pode escolher o naipe do anel. Esse naipe só pode ser escolhido quando algum jogador jogar a carta de anel. Então, vamos supor aqui que o Bilbo vai abrir com floresta. É a vez do Pippin. O Pippin olha a sua mão. Ele não tem nenhuma carta de floresta. Ele pode jogar qualquer coisa. Ele escolheu jogar o anel. A partir do momento que um jogador jogou uma carta do naipe de anel, aqui vira. E desse ponto em diante, um jogador pode abrir a vaza utilizando o naipe de anel. Nesse caso, o maior número dentro do naipe puxado é o 4. O Frodo venceu essa vaza. E agora, se ele quiser, ele pode abrir com o naipe de anel. E é o que ele faz, porque inclusive é o objetivo dele. Ele precisa ganhar 4 ou mais cartas de anel. Então, ele abriu. O Bilbo tem o anel e vai atrapalhar. Mesmo sem querer, ele é obrigado a seguir. Vai atrapalhar aqui o Frodo. O Pippin, que não tinha, joga um naipe qualquer. E quem venceu foi o Bilbo, que vai abrir uma nova vaza. E os jogadores seguem jogando vazas até que não tenham mais cartas na mão. A carta do anel, como eu já disse, quando jogado, o jogador que a jogou, ele pode optar por vencer essa vaza. Ele não é obrigado, mas se ele escolher, ele pode vencer. De repente vai ser a salvação do Frodo. A título de curiosidade, o objetivo do Pippin é vença a menor quantidade de vazas, ou empate com a menor quantidade. Nesse exemplo de vaza, o Bilbo venceu. A carta dele é maior entre o naipe que foi puxado. Ele acabou de completar 3 vazas, então ele já cumpriu o objetivo dele. Ele vai pegar uma dessas estrelas e vai marcar aqui para lembrar a todos os outros que o objetivo dele já está feito. Quando a última vaza for resolvida, quem ganhou foi o Frodo, a gente vai verificar se os nossos objetivos foram cumpridos. O Bilbo venceu 3 ou mais, cumpriu. O Pippin venceu menos, ele venceu 2 vazas, o Frodo venceu 1, 2, 3, 4, 5. Mas será que o Frodo vai ter 4 cartas, né? 5 não. 4 cartas do naipe de anel?
Se tiver, eles venceram esse capítulo. Como não tem, ele só tem somente 3, o resultado foi a derrota. Se você vencer, você avança para o próximo capítulo. Se você perder, você pode jogar ele de novo. Inclusive, pode trocar de personagem. Os jogadores só podem discutir as informações visíveis a todos os jogadores durante a preparação e durante a partida. Os jogadores não podem discutir nem revelar as cartas que têm em mãos, nem nas mãos dos outros jogadores. Durante a preparação, os jogadores não devem discutir preferências por personagens, pois isso pode revelar informações sobre as cartas na sua mão. Os jogadores podem e devem lembrar uns aos outros quais são os objetivos e as regras especiais dos personagens deles, o estado atual dos objetivos ou qualquer outra informação conhecida por todos na mesa. Antes de finalizar aqui a explicação das regras, eu vou falar do Gandalf, certo? Porque durante a preparação, o Gandalf adiciona a carta perdida à sua mão e troca uma carta com o Frodo, ou seja, o Gandalf joga com uma carta a mais. E essas são as regras de A Sociedade do Anel, o jogo de Vazas.